Sabia que o tamanho da fé do seu filho pode estar associada à fé que ele vê em você? Isso mesmo, eu sou o Caco do Chaves do Céu. Meu objetivo aqui é ajudar você a discipular o seu filho no dia a dia. Deixa eu te contar aqui, as minhas filhas acabaram de sair das férias escolares, então eu fiz uma dinâmica com ela nessas férias. Todas as noites eu pegava as duas, levava para dormir. E qual que era o ritual que eu combinei com elas? Primeiro, depois de todas estarem prontinhas para dormir, eu sentava com elas na cama e inicialmente elas começavam agradecendo a Deus pelo dia que tiveram. Então eu tenho a Sophie de 8 anos e a Elisa de 5. Cada noite uma iniciava agradecendo. Elas agradeciam pela casa, agradeciam pela comida, pela brincadeira que tiveram, por ter ido num parque, pelos animaizinhos de estimação, pela família, pela saúde. E isso já ajudava elas a entenderem que Deus que dá tudo isso, que tudo que nós temos é pela graça dele. Então esse exercício começou a trazer para elas a consciência. E o exercício de gratidão é muito bom também, tanto do ponto de vista espiritual, né, que sabemos que a gratidão ela abre portas espirituais, é uma chave que abre algumas portas no céu pra gente, tanto do ponto de vista psicológico, né, sermos gratos nos torna mais felizes, existem estudos que mostram isso. Então já foi o primeiro passo aí das meninas, né, ao iniciar esse processo. Após elas agradecerem, eu fazia o meu agradecimento, para elas verem na prática a tudo que eu agradecia. E depois eu começava a fazer uma oração. Eu agradecia, né, pelo meu trabalho, pelo trabalho da minha esposa, agradecia pelas outras filhas nossas, tudo. Elas entendiam o que era possível agradecer e elas vêm muito com exemplo. Seu filho vai ver muito com seu exemplo. Se ele não vê você fazendo, ele não vai aprender. Então, após agradecer, a gente partia para o segundo passo, que era a oração. Então eu fazia uma oração sincera com elas. Papai do céu, estou aqui agradecendo pelas minhas filhas, pedindo ao Senhor que o Senhor dê saúde, agradecendo pela inteligência delas. Então eu ia reforçando tudo de positivo que elas tinham, inteligência, saúde, e falava, agradecia e pedia pela família inteira. Durante a oração, também eu pedi proteção a elas. Então pedia para que Deus protegesse elas, enviassem anjos com espada desembainhada que estivesse ao lado delas e se elas se sentiam seguras. E antes de eu continuar aqui, se esse vídeo está fazendo algum sentido para você, curte aqui só para eu saber que ele está fazendo alguma diferença na vida de alguma pessoa, que além de eu saber que você está curtindo, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais famílias. E depois de agradecer, era a hora de fazer uma cobertura espiritual sobre elas. Então eu sempre faço aquela cobertura de revestir elas com as armaduras do Espírito, que tem em Efésios. Então pedia para que Deus revestisse elas com toda a armadura espiritual. Isso também faz elas se sentirem seguras, saber que elas podem pedir e que elas são protegidas pelo Pai que está no céu. Depois disso tudo, aí eu começava a declamar os salmos. Todas as noites eu declamo salmo para as minhas filhas. Por que que eu faço isso? Porque os salmos, eles são chaves também espirituais que dão proteção. E quais são os 3 principais salmos que eu faço, né, para elas? Tem vários outros salmos, você pode fazer uma alternância, mas eu gosto de fazer primeiro o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 121. Todas as noites eu declamo para elas os salmos. Elas já sabem de cor, porque elas vêm eu fazendo. E eu explico o salmo para ela, né, versículo por versículo, para elas entenderem o que, que tem de proteção, o que tem escondido atrás de cada entrelinha daqueles salmos. Posterior aos salmos, aí eu parto para uma parte que elas amam, que é a parte de contar as histórias de Jesus para ela. Então, todas as noites nós combinamos, vamos contar uma história. Elas podem escolher, ou eu trago alguma história que vai trazer algum contexto para elas ali naquele dia. Então, às vezes eu escolho, elas estão precisando aprender sobre amor, aprender sobre o cuidado, aprender sobre o perdão, ou elas mesmas me falam qual história gostariam que eu contasse. Elas gostam muito da história, por exemplo, de Jesus dormindo no barco, de Jonas, histórias que mostram ali Jesus fazendo curas, então os milagres elas amam, né, a cura da mulher com fluxo de sangue, a ressuscitação da filha de Jairo, são histórias que elas ficam encantadas. E eu sempre reforço que Jesus, ele fez milagre lá atrás e ele continua fazendo até hoje. Então minhas filhas, elas entendem que o milagre existe até hoje. E se tem alguém na nossa família que está precisando de oração para saúde, nós oramos, nós declamamos, proclamamos cura na vida dessa pessoa. Eu disse para elas que assim como Jesus disse para os discípulos que eles terão poderes ainda maiores que os deles, que eles poderão curar enfermos, espantar demônios, nós também temos esse poder que ele nos deu essa chave, nos deu esse poder de fazer isso na vida das pessoas. Então elas já crescem conscientes que nós temos poderes que são dados dos céus pra gente. E elas conhecem a história, elas sabem que estão protegidas, elas sabem que elas
né, têm poderes, elas já estão preparadas, mas de nada vale se elas não verem a fé que existe em mim. Uma coisa é o que nós falamos para os nossos filhos, outra coisa é o que nós vivemos. Eles aprendem muito mais com exemplos do que com ensinamentos. Ensinar é muito bom, mas se eles não vissem, elas não me virem orando, jejuando, proclamando, sendo uma pessoa boa, elas não vão acreditar de verdade. Então, no meu dia a dia, se no dia ali eu vou fazer todo esse trabalho com elas, sentar, orar, e não fizer nada que comprove que eu estou no caminho de Cristo, de nada valeu aquele momento meu com elas. Então, se eu fui rude com elas, fui rude com a minha esposa, se eu tratei mal uma pessoa que, né, estava me servindo na rua, ou alguém que mesmo foi deselegante comigo, cai tudo por terra. Eu peço para elas dar outra face. Eu peço para elas serem meninas boas. Eu agradeço por elas serem meninas boas. Eu agradeço por Deus ter feito elas meninas que vão se tornar mulheres, que vão levar o nome de Cristo para onde quer que vá. Você acredita que se eu for uma pessoa má, elas vão sentir que realmente eu vivo o que eu prego? Se eu não vivo o que eu prego, elas não vão acreditar. O primeiro passo que nós temos é sermos bons filhos de Deus, sermos bons cristãos, imitadores de Cristo, para que os nossos filhos vejam o espelho de Cristo em nós. Se você quer trabalhar, discipular os seus filhos, manter eles no caminho do Senhor, o primeiro passo é: seja o caminho. Se esse vídeo está fazendo algum sentido para você, encaminhe esse vídeo para outras famílias que talvez precisam ouvir isso nesse momento. Não deixe de colocar o seu like aqui embaixo e me fala qual tema sobre o discipulado infantil você gostaria de ouvir nos próximos vídeos, que terei o maior prazer de te ajudar a pensar em como ensinar os seus filhos a seguir o caminho de Jesus. O meu nome é Caco do Chaves do Céu e o meu propósito é levar o reino de Deus para dentro da sua casa para que a gente leve toda a sua família para o reino dos céus.